vocês vão ver que ele definiu, é a partir da intimação. Daí ele fala, a partir da intimação da parte que se faz assim, se a parte não tiver é assim, se a parte for representada pela defensoria é assado, então ele me traça lá, mas ele definiu como é que vai ser. Tá? Evita aquele problema que nós tivemos com relação ao 475J, tinham 4 ocorrentes, intimação simplesmente trânsito em julgado, ou aquela decisão cumpra-se o venerando acórdão, ou intimação do defensor, ou intimação da parte. E nós ficamos brigando nisso aí, né? E é evidente, o que eu dizia na escola da magistratura? A intimação da parte. Mas, professor, a intimação da parte, essa não dá nulidade. As outras, qualquer uma pode dar nulidade. É melhor você prorrogar um pouquinho, enquanto tiver essa polêmica, essa celeuma, mesmo que tecnicamente não seja a solução dogmaticamente correta, mas você não vai anular a decisão para ter que voltar e começar tudo de novo. Não é? Pé no chão, né? Pensar o processo com o pé no chão, aplicar o processo com o pé no chão, que é o mais importante. Não é? Bom, mas seguindo, então, não cabe reconvenção, né? O rito é semelhante, não cabe contestação, embora ele fale aqui no parágrafo 4º do artigo 382, nesse procedimento não se admite defesa ou recurso. Só uma palavra a respeito, né? Entre aspas, é evidente que uma defesa processual, essa sempre caberá, não é? Se eu tiver uma questão de ordem processual, mesmo que seja mais simples, não tem representação adequada. É evidente que o juiz vai ter que conhecer daquela defesa e vai ter que resolver aquela defesa. Então, o fato de eu falar não cabe defesa, em tese, seria defesa de conteúdo, não é? Se a gente for ver lá a distinção entre as formas de defesa, nós temos defesa processual, defesa de mérito, direta e indireta, cada uma delas, não é? Não cabe defesa direta. Não cabe defesa de mérito direta ou indireta, mas cabe defesa processual indireta, ou seja, vício processual. Não é? Isso cabe em qualquer situação, mesmo que se diga aqui que não cabe a defesa. Inclusive quanto ao cabimento, não é? Da medida. O arrolamento de bem vem previsto no 381, parágrafo 1º. Antes era previsto com a medida cautelar nominada, não é? Arrolamento de bens observará o disposto nessa seção quando tiver finalidade apenas realização de documentação, não a prática de atos de apreensão. Interessante isso aqui, viu? Pelo seguinte, ó, o Código de 39, ele previa um arrolamento de bens sem caráter contencioso. O Código de 73, ele ampliou o perfil do arrolamento de bens para incluir constrição. Então, formou ali uma tríade, né, junto com o arresto, o sequestro, porque o arrolamento de bens trouxe para dentro da sua estrutura a constrição daqueles bens. E agora nós retornamos aqui à situação anterior, né? Arrolamento de bens sem constrição. Eu não sei bem o porquê que voltou isso, não é? Porque, a rigor, é possível, seria possível fazer, talvez para espancar alguma dúvida com relação ao interesse em propor esse arrolamento de bens sem constrição. Eu só acho difícil fazer um arrolamento de bens sem constrição. Eu não sei se nós teremos hipóteses concretas no futuro aí. Normalmente é o quê? É aquela briga que existe, né, entre marido e mulher, o marido tem lá bens, a mulher não sabe bem quais são estes bens, e daí vai ter que entrar, né, e vai ter que fazer o levantamento daqueles bens, ela não sabe quantas cabeças de gado tem, não sabe o que é, então faz o arrolamento e já faz a constrição, nessa hipótese o sequestro, que seria a medida cabível, né, dentro do arrolamento, chamado sequestro conservativo. Então, não sei bem como vai se aplicar aqui nesta hipótese. De qualquer maneira, ressuscita, né, do Código de 39 para cá, e o arrolamento de bens com caráter constritivo continua a existir sem nome, que é o que acontece nas medidas provisórias, não é? Ali eu continuo tendo a possibilidade de arresto, sequestro, arrolamento, isso e aquilo, sem esta denominação que o Código de 73 atribuiu a essas medidas. Muito bem.
Seguindo aqui, nós temos a justificação, parágrafo 5º, não há diferença da justificação atual que nós temos, não é? Também é um procedimento de jurisdição voluntária. A exibição está no artigo 396 a 404. A estrutura dela é semelhante à estrutura que nós temos atualmente. Mas nós temos aqui novidades no artigo 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, que diz respeito à exibição contra a parte e contra terceiro. No 400, parágrafo único, sendo necessário, o juiz poderá adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamental ou subrogatórias para que o documento seja exibido. E a parte final do parágrafo único 403 fala a mesma coisa. Não é? Então, nós temos aqui a regra geral que se encontra lá também no 139, inciso 4º, que é uma regra geral de medidas de coerção. E isso é importantíssimo. Essa regra do 139, 4º, é importantíssima. Vamos ver como que ela vai ser desenvolvida. O 139, né, 4º. Até onde o juiz pode aplicar essas medidas de constrição. Né? Eu fiquei felicíssimo com essas inserções aqui, principalmente no 139. Esta semana mesmo, numa aula, nós estávamos discutindo questões relativas a medidas de coerção. E daí o rapaz, o colega que fez a apresentação, ele fez a apresentação, né, na aula de mestrado, e depois nós passamos a discutir as questões. E daí ele trouxe um texto que eu escrevi em 2004, né, já relativo a essas medidas coercitivas. Porque, no futuro, a atividade executiva, com certeza, terá limitação de direitos. Ainda há uma briga fabulosa, não sei o porquê, possibilidade de prisão ou não em termos de execução. Porque a Constituição veda, não é? Mas continuam dizendo que não é prisão por dívida, é a prisão por desrespeito à conduta, então pode. Essa briga existe, e vai continuar existindo, e vai continuar sem existir prisão por dívida, creio eu. Né? Eu acho que não tem mais como, desde a primeira época lá, da execução romana da manus injectio, não tem mais como. Agora, diferente é a limitação de direitos. Esta tem que ter. Nós vamos pensar em efetividade realmente. Não é? Não brincar que o processo civil, com o devido respeito, é efetivo. Não é. Nós temos que ter mecanismos para a efetividade. Se o nosso processo civil fosse efetivo, não tinha precatório judicial e requisição do pequeno valor. Não tinha. Isso é um absurdo. O sujeito receber em prestações até... Né? Olha, antes de eu ingressar na magistratura, eu fui promotor. Eu saí do Ministério Público há muito tempo. Foi em 1900... Né? E quando eu saí do Ministério Público, eu saí do Ministério Público em 90. Tá? Há uns 2 anos, mais ou menos, 2003, vou colocar 2003 mesmo, tá bom. Né? Caiu um determinado valor na minha conta, R$ 1.500. E eu sou rigoroso, né? Pagar eu não tenho tanto, eu tenho medo daquilo que cai na minha conta. Não é? Então, fui atrás para ver. De onde veio, não acho, de onde veio, e daí eu descobri de onde veio. Era uma verba atrasada que me foi paga pelo Ministério Público, de quando eu fui promotor. 22 anos depois. Não é? Sorte que eu não tive que entrar com a ação, porque eu nem sabia o que era, então também não ia entrar. Né? 22 anos, vocês ingressaram agora dia 22, né? Estava falando, né? Os novos. Vocês vão ver que daqui a 30 anos, vocês vão se lembrar do que eu estou falando hoje.
que vocês terão também essas verbas a receber, né? Receberão também, né? Serviço público funciona assim, a coisa vai passando, você não vai recebendo, de repente aparece lá uma diferença, né, que é paga. Então, oi? Isso aí empolga. Você viu que todo mundo já se animou, né? Bom, mas retomando aqui então, nós teremos que ter, ele está inserindo, e esse é um embrião, e agora se abriu, né, para essa aplicação de limitação de direitos. Nós tínhamos, como diz o professor Araquém de Assis, apenas formas de coerção típicas, prisão e as trentes. E depois do 461, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, 461, 461A, se descortinou um panorama muito maior. Tantas quantas formas e o juiz puder aplicar de uma forma mais eficaz aquele caso concreto. O exemplo que eu uso lá é bastante interessante, não é? É o seguinte, vamos supor que eu tenha emprestado dinheiro para o meu cunhado, e tenha lá assinado lá um contrato para garantir o empréstimo que ele fez também. E eu sei que isso não acontece aqui, mas vamos pensar que nós estamos na Noruega ou na Dinamarca, e o meu cunhado não paga o valor, não é? E para que eu não fique com o meu nome sujo na praça, eu pago, vendo o meu carro e pago o valor que ele estava devendo. Daí eu estou no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, né, porque já não tenho mais carro, né? Deu aquela chuva de verão, né? Chove, né, torrencialmente, abre o sol, né, e eu estou ali no ponto de ônibus, o ônibus passa e joga água na minha perna, fico tudo molhado, né, e daí passa o meu cunhado, num carro conversível, não é, com uma bela moça ao seu lado, tocando uma música romântica, não é, e eu vejo aquela cena, eu fico indignado, eu passo a mão no meio tijolo que tem do lado e arremesso no carro. Porque todos nós ficamos indignados com essa situação. Agora, vamos fazer o seguinte raciocínio. Se ele não tem dinheiro para pagar o valor que é devido, e, portanto, se tornaria uma execução frustrada se não tivesse pagado, ele não tem dinheiro para adquirir veículos automotores. Se não tem dinheiro para ter carro, ele não precisa ter carteira de habilitação. Então, o juiz suspende a sua carteira de habilitação. Pelo amor de Deus, professor, e se tiver alguém doente em casa ou trabalhar com o carro, ele comprova, e daí a limitação de direitos é suspensa. Mas eu estou invertendo o ônus dentro do processo, como nós já trabalhamos faz tempo, como nós trabalhamos, por exemplo, numa parte da tutela antecipada do 273. Eu inverto o ônus do tempo no processo. Aqui eu inverto o ônus também da demonstração do fato dentro do processo. Se ele demonstrar, volta. Na Inglaterra, nós temos cassação de passaporte como limitação, uma das limitações de direito. O que é bastante significativo se vocês pensarem que a Inglaterra é uma ilha, né? Pensar que uma ilha cassou o passaporte é significativo, não é? Isso vai entrar no nosso sistema. Vai entrar nessas hipóteses específicas e vai entrar por força do que fala o 139 e vai entrar em boa hora, não é? Vai entrar em boa hora porque nós precisamos realmente de ter efetividade no nosso processo, não é? Fingir não dá mais, não é? Isso me parece que vai permitir superar nessa hipótese que nós estamos tratando, do 400 e 403, a súmula 372 do STJ, na ação de exibição do documento, não cabe aplicação de multa combinatória, que é um absurdo. É um absurdo. É um desserviço, com o devido respeito, com a devida vênia, que o STJ causou ao sistema jurídico nacional. Que a ação de exibição sempre foi ação de preceito combinatório. Há uma obra fundada no antigo eu não lembro se era 267, que foi revogado, acho que era 267. Há uma obra do professor Marcelo Amaral Santos, também clássica na nossa doutrina, sobre ações combinatórias, onde ele trabalha muito essa questão. Sempre foi ação combinatória.
Daí vem o superior, por interesse de bancos, e fala, olha, agora não é mais combinatória, agora não pode mais impor multa. Não é? Então, acredito eu que nós voltaremos a discutir e espero eu que ocorra uma superação desta súmula, como outras também, né? A fraude de execução, que nós já tratamos aqui, né? Outras que também são muito difíceis, não é? A fraude de execução talvez seja até pior. Ela começa dizendo, né, que ela fala em alienação de bem penhorado, mas a alienação de bem penhorado não é fraude de execução. As hipóteses do 593 são agora do 792 são taxativas. Só há fraude de execução naquelas hipóteses. E eu não tenho a previsão de alienação de bem penhorado. Então, a alienação de bem penhorado, embora produza a mesma eficácia, porque ninguém pode alienar aquilo que não tem disponibilidade, então, em termos de eficácia semelhante, não é fraude de execução. E o professor Dinamarco já fala isso há 30 anos. E a súmula começa assim. Alienação de bens penhorados. Como é que eu posso tratar de fraude de execução? Não é? Então, vamos ver se ocorre a superação. Arguição de falsidade, não há uma distinção essencial, e também parece que não é o caso de tratar aqui daquilo que, em função do avançado da hora, né, aprofundar mais nesse tema. Vamos pegar um pouco os meios de prova predominante escritos. Também não tem uma diferença essencial. Nós temos representação, não é? Representação sempre existiu, sempre vai existir. Aquele desenho na caverna é uma representação do que acontecia com aqueles homens que caçavam, né? Que demonstra o seu dia a dia. A representação, em termos léxicos, significa fazer ou tornar presente, mostrar a evidência, patentear, revelar, descrever, retratar, parecer ter, aparentar, figurar, significar, simbolizar. Isso é representação. E utilizando o termo representação, o Sr. Carnelucci fala naquela obra sobre provas, não é, que a representação pode ser direta ou objetiva e indireta ou subjetiva. E na parte final do texto, ele fala o seguinte: a primeira forma de representação se serve de meio o documento, ou seja, a primeira forma de representação se serve de meio documento, representação documental. A segunda forma, o depoimento, em sentido lato, representação testemunhal. Na segunda forma, há um homem que narra. Na primeira, permita-nos a metáfora, narra a coisa. Não é? Fabulosa a colocação. É a operação que se faz, né? Na primeira, narra a coisa. Daí o prestígio que nós temos desta prova documental, que não é só escrita. Código de Hammurabi, que está lá no Museu do Louvre, que é uma pedra preta de 2,20 metros e pouco de altura, é um documento. Né? O documento, ele tem que trazer essa representação de forma mais ou menos perene. Então, se eu escrevo alguma coisa na areia da praia, que não é documento, porque a maré vai levar embora. Mas se eu tiro uma foto daquilo que eu escrevi, aquilo é um documento. Não é? Tem que ser mais ou menos permanente. A prova documental, ela está muito bem consolidada no nosso sistema desde 1939. São pequenas as alterações no que toca à produção e apenas com relação às novidades. O artigo 422, parágrafo 1º e 2º, fala de fotos e e-mails tirados da internet. Depois, o 435 único, juntada de documentos, consolida o que nós temos hoje, juntada posterior de documentos, não é? E o 436, parágrafo único, veda a alegação genérica de falsidade. Então, fotos e documentos da internet, que hoje é um excelente meio de prova, né? Principalmente nas varas de família, você fala, não tenho como pagar, né? Não tenho como, né? Daí vem a foto do sujeito lá, né? No Facebook, Instagram, não sei o quê, né?
Está lá o cara numa moto, andando na praia, né? Viajando para o Nordeste, queimadinho, né? É um excelente meio de prova. Né? Então, nós temos essa regra expressa que vamos ter que observar agora. Se houver impugnação, nós temos que demonstrar de onde que foi retirado aquele documento. Então, vocês veem que é só questões mais modernas, não é? O artigo 584, ele me traz a ata notarial como meio de prova. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Diferente da escritura. Na escritura, retratam um negócio jurídico. Aliás, o professor Tomaszewski fala isso. Aqui, na ata notarial, eu vou narrar fatos ou circunstâncias de fatos. Isso aqui muito utilizado, né, também para esta prova de internet. Sujeito aconteceu alguma coisa lá, está lá, eu vou lá na ata notarial, elaboro a ata notarial e trago como prova para o processo. Era a prova atípica, que se tornou prova típica. Mas muito vai se discutir a respeito, porque nós temos apenas um artigo tratando disso, não é? Então, muito vai se discutir. Como muito vai se discutir também com relação ao documento eletrônico. Está no 439 até o 441. E aqui há uma tristeza, né? Porque falou-se nada sobre o documento eletrônico. Documento eletrônico é a mesma coisa que o documento base papel, só a base que é diferente. É eletrônica, não é papel. Mas há questões que poderiam ter sido tratadas com relação à obtenção desse documento, a comprovação, não é? E daí por diante, que não foram tratadas. Talvez essa minha tristeza também tenha alguma origem, eu já pensei nisso, no meu desconhecimento, não é? Ou talvez tenha sido feito propositado, porque evolui tanto isso, não é? Que daqui a pouco nós vamos ter, por exemplo, uma prova holográfica no processo. Aperta o botãozinho e aparece assim, né, reconstituindo alguma coisa. Então, talvez tenha sido por isso, não é? Mas eu acho que deveria ter um perfil mais definido para que se evite problema com relação à validade ou não desta prova. Muito bem, daí vamos entrar nos meios predominantemente orais. Primeiro que eu vou falar para vocês é o depoimento pessoal, que está no 385 a 388. Para mim, é muito difícil falar sobre depoimento pessoal, muito. Porque são daqueles que são absolutamente contrários à existência do depoimento pessoal. Para mim, é a prova do mentiroso. Para mim, é a prova do mentiroso. Toda vez que eu fiz depoimento pessoal, eu nunca vi alguém chegar lá e confessar nada. O sujeito vem escolado. Não é? Só se perde tempo com obtenção de resultado nenhum. Não é? Eu discuto muito a esse respeito com o professor William de Santos Ferreira, que é um ferrenho defensor do depoimento pessoal. Não é? Mas eu acho que o depoimento pessoal, no seu perfil, ele é até ilegal. Sabe por que ele é legal? Primeiro, não é? O artigo 379, que está lá na parte geral, ele começa dizendo o seguinte: preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Então, primeiro, modelo constitucional, direito processual civil. Ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Nemo, alguma coisa, eu não lembro o nome do princípio lá no direito romano. E agora inserido aqui nessa parte geral no 779. Se eu não estou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, o que justifica uma prova cuja finalidade é a obtenção da confissão? Tem alguma coisa errada nisso. Tem uma coisa que não bate. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo.
mas eu sou obrigado a comparecer em juízo, porque sou intimado sob pena de confissão, para prestar depoimento sobre fatos da causa e que podem levar à confissão. Opa, tem alguma coisa estranha nisso. Não é? Se a lei me dá o direito de não produzir essa prova, como posso ter um meio que induza a produção desta confissão, dessa produção de prova contra mim mesmo? Não é? Então, me parece que esbarra no modelo constitucional do processo e nesta regra geral. Tá? Seria a primeira questão. A segunda, o sujeito pode mentir tranquilamente, porque nós não temos o crime de perjúrio. Então, ele pode chegar lá, o senhor estava lá nesse momento? Não. Porque, neste momento, eu estava fazendo aí um voo experimental para ver a curvatura da Terra. Né? Estava a 32 mil metros de altura, não é? E vai, fala, e o juiz fica lá e vai ficar escutando o que ele está dizendo. Ele pode dizer aquilo que ele quiser. Aquilo que quiser. Não é? E ele vai fazer o quê? Não é? Vai fazer um exercício, né, de alto relevo daqueles pontos que ele acha relevante, que o favorece. Para isso que serve. E terceiro, me parece, infringe a boa-fé objetiva também. Infringe a boa-fé objetiva, porque é um instrumento onde eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar pegar parte na curva, através de perguntas, para que ele dê um deslize, não é? E confissão. Então, me parece que, com o devido respeito, não é? Depoimento pessoal é inconstitucional e ilegal. Mas me curvo, né? Continua do código. Eu fiz uma sugestão para tirar do código, não foi tirado. Me curvo, continuo a ter aí. Se a parte requerer, como está aí, vai ter que fazer. Mas daqui a 9 meses e 28 dias, eu me aposento, não é? Se eu tiver alguma causa onde eu for atuar e tiver isso, e tiver que brigar por conta disso, tranquilamente eu vou desenvolver isso no processo. Mas tranquilamente, não é? Que é uma prova obtida de forma ilícita, que fere a Constituição, fere esse artigo 370. Já estou começando a passar o recurso especial, hein? Olha lá, né? Infringe, né, dispositivo de lei. De qualquer maneira, ele está aí, não é? Eu aconselho todos os colegas, quando eu dou aula na Escola da Magistratura, que não sigam o procedimento previsto, que fala lá que enquanto uma parte depõe a outra, tem que sair. Eu acho que sempre tem que sair. E não, como diz a lei, enquanto a parte que ainda não foi ouvida, não é? Esta tem que sair. A parte que já foi ouvida permanece em sala de audiência. Me parece que isso quebra o princípio da paridade de tratamento, que agora vem no artigo 7º do Código de Processo, né? Tratar igualmente. Pelo seguinte, porque é esquisito para o leigo. É muito estranho para o leigo. O autor vai prestar depoimento pessoal. O juiz tira o réu da sala. Daí vem o réu prestar depoimento pessoal. E o juiz mantém o autor na sala. Pô, se eu sou a parte, eu falo, tem alguma coisa esquisita nesse juiz aí. Tem alguma coisa. Na hora do outro falar, ele me tirou. Na hora de eu falar, ele deixou o sujeito ficar. Ó, o sujeito está de coisa com o juiz. Né? Ou não é isso que pensa? É evidente que é isso que pensa, né? É a história da mulher de César. Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, não é verdade? Às vezes eu dou um exemplo em sala de aula que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um imóvel alugado. E o meu locatário não consegue me pagar porque... Eu sei que não acontece no Brasil, mas vamos pensar que nós estamos na Finlândia. Dá uma pane no sistema do banco e ele não consegue pagar. Daí fala, não, mas eu não posso atrasar. Eu vou levar o dinheiro pessoalmente. E eu estou lá na sala de audiência, acabei de fazer uma audiência, não é? E daí ele, com licença, tudo bem, tudo bom, ó, eu vim trazer o seu dinheiro, e me traz um bolo de dinheiro assim na sala de audiência, na frente dos outros.
que vai parecer eu pegando aquele bolo de dinheiro na sala de audiência? Não é? O que vai parecer? Não basta ser quem exerce o cargo público, não é verdade? Ele tem que demonstrar. Ele incorpora a instituição. Me parece que não basta aí certas condutas. Ele tem que demonstrar que ele está dentro do espírito de probidade que aquela determinada carreira exige que ele tenha. Não é? E aqui me parece que acontece isso. Bom, seguindo, sou absolutamente contra o depoimento pessoal, mas sou a favor do interrogatório livre, previsto atualmente no 342 e que agora está lá no 139, inciso 7º. O juiz, a qualquer momento, pode convocar a parte para inquiri-las sobre fatos da causa. Aí eu não tenho pena de confissão, eu não tenho intimação com pena de confissão, não é? É diferente a situação. Aí me parece útil, sim. E aí me parece que não fere o sistema. Além disso, o interrogatório livre pode ser determinado de ofício. E este artigo inicial do depoimento pessoal, ele fala no finalzinho, né? Sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Com o devido respeito, não é? O juiz não pode determinar de ofício depoimento pessoal. O senhor João Batista Lopes trata muito bem disso naquela obra dele sobre provas. Não é? É um contrassenso. Quem requer depoimento pessoal é a parte contrária. Não o juiz determina de ofício, porque ele se presta a tentar obter a confissão. E daí o juiz de ofício, né, estaria invadindo aí esta seara que faz parte do dispositivo, né, princípio dispositivo, e me parece estaria praticando um ato aqui que fere não só dispositivo, como paridade de tratamento e daí por diante. Muito bem, seguindo aqui, nós temos alteração com relação à produção da prova testemunhal. Aí sim temos alterações relevantes, não é? Com relação à admissibilidade, não, está lá no 4431, 4432, incapacidade, impedimento e suspeição no 477, não há diferença. Mas há diferença com relação à produção da prova testemunhal. Vamos achar aqui. Bom, primeiro, rol de testemunhas. Prazo para juntada, 557, parágrafos 4º e 5º. 557 trata do saneamento do processo, não é? Então, quarto, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará o prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Se tiver uma audiência prévia, né, se ele marcar uma audiência para fazer o saneamento compartilhado, fala o parágrafo seguinte, na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar na audiência o rol de testemunhas. Então, o prazo agora para juntar rol é este momento processual, fixado pelo juiz depois desta audiência. Não é? 15 dias, todos os prazos aqui são prazos em dias úteis. Caiu o princípio que contava os prazos sequencialmente, o chamado princípio da continuidade dos prazos. Não é? Então, todos esses prazos são contados em dias úteis. Nós teremos, só abrir um parêntese aqui, muitos problemas com relação a prazo, doravante, viu? Muitos, não serão poucos, não, serão muitos. Não é? Porque nós temos feriado aqui em Belo Horizonte, mas não é feriado em Confins, que é outro município. Feriado municipal. Daí o fórum não abre. Daí como é que conta o prazo? Ah, mas o recurso vai ser aqui. Se o processo é de Confins e eu tenho que agravar aqui, eu conto o prazo por lá ou por aqui? Como que nós vamos contar isso? Então, nós teremos muito problema. Né? O princípio da continuidade de prazo, ele existiu, não é porque ele queria que o prazo fosse menor. Isso é um engano. Ele caiu
Tá? Não, era muito mais fácil falar o seguinte, ó, o prazo, continuidade dos prazos, porém, em vez de ser 15, é 60 dias. Pronto. Aumenta o prazo, então. Do que deixar sem fixação num prazo fixo é feio, né? Mas sem a existência de um prazo fixo. Porque nós teremos muitos problemas com relação a isso, né? Então, é feriado numa determinada comarca, na outra não é. Como se conta um prazo nenhuma, se eu uso o protocolo integrado, eu uso o protocolo integrado para protocolar daqui para a comarca de Poços de Caldas. É feriado lá. Ou é feriado aqui, lá não é. O meu prazo lá vence hoje, mas hoje é feriado aqui. Então, protocolo amanhã. Que prazo eu conto? É válido o protocolo aqui, porque daí vai ser o seguinte, o nego vai ficar lá com a relação dos feriados, perdeu o prazo, ele vai falar, bom, vamos ver onde é que foi feriado, eu vou lá e protocolo lá no dia seguinte. Não é? Então, me parece que nós temos vários problemas. De qualquer maneira, prazo de 15 dias para juntar o rol, continua sendo 10 o número de máximo, que fala o parágrafo 6º, não é? Mais 3 para cada um dos fatos. A alteração também com relação à qualificação das testemunhas, está no artigo 450, que agora precisa ser bem mais qualificada, vamos dizer assim, né, do que era antes. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, nome, profissão, estado, idade, número de inscrição no cadastro de pessoa física, número de registro, identidade, endereço completo da residência e do local de trabalho. Então, haverá um trabalho maior aqui para tudo isso, não é? Local do depoimento continua sendo no fórum, com uma alteração, né? Quer dizer, a princípio, continua sendo no fórum, no geral, com uma alteração. Videoconferência. O futuro é esse, não tem mais como voltar, né? O futuro é fazer uma audiência onde o juiz esteja aqui em Belo Horizonte, a parte, o seu advogado estejam em São Paulo, o autor, e o réu, o advogado e a parte estejam em Natal. E a testemunha vai ser ouvida em Manaus. Não é? Faz tudo em videoconferência. Nós deveríamos ter um sistema integrado. Não temos, infelizmente, não é? Mas talvez um dia ainda tenhamos. Talvez o CNJ resolva, né? Começar a mexer um pouco nisso, há disposição expressa a esse respeito, e é o que se espera, né? Um sistema único para todos, o que facilitaria muito, né, a atuação de todos nós. Porque nós chegamos a um disparate, que é uma coisa absolutamente fora de propósito. Se alguém vem de fora e ouve isso, ele não conta para não ficar com vergonha, né? Que é o seguinte, nós temos 96 tribunais no Brasil, somando todos, estaduais, trabalho, federais, superiores, justiça especializada, justiça comum, e cada um deles tem um índice de correção monetária. Pô, é um país só. Como é que pode cada tribunal ter um índice de correção monetária diferente? Daí eu estou lá na vara civil, eu recebo lá um pedido de habilitação num concurso de preferências, numa execução, de um credor trabalhista. Ah, credor trabalhista tem preferência. Vem a parte e faz a impugnação. A correção está errada. Fala, não, eu corrigi de acordo com a tabela do TRT. Daí ele fala, não, mas a tabela que vale aqui não é do TRT, é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Correção está errada. Daí o que o juiz faz? Já que eu pertenço ao Tribunal de Justiça de São Paulo, eu aplico a tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso no lombo. E daí vai para o superior, porque a divergência aí cabe, né, em tese, né? E daí?
Como é que pode ter 90, não sei se são 96, são 96 tribunais, mas como é que pode cada um ter uma tabela de correção monetária diferente? Como é que pode ter um sistema diferente aqui em Minas Gerais e em São Paulo? Como é que pode ter um sistema diferente no Tribunal de São Paulo do sistema utilizado nos tribunais superiores? Que a gente não consegue mandar direto, tem que fazer adaptação para poder subir para o Tribunal Superior. É uma coisa que não funciona, não é verdade? Falta de gestão do Poder Judiciário. Pura falta de gestão, infelizmente, né? Se tirar o caixa do Bradesco daqui da agência e mandar ele para trabalhar em Vitória, ele sai daqui hoje, sexta-feira, chega lá segunda-feira ele está fazendo o mesmo serviço. Se eu tirar um escrevente da 30ª Vara Civil para mandar para a 31ª, que é do lado, ele precisa de 3 meses para aprender o serviço. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa que não bate nisso aí. Né? Se o Bradesco pode, nós também podemos. Ou será que não? Né? Eu acho que podemos também. Né? Mas, desculpem aí, ó, vamos voltar, né, para as questões mais importantes e menos estruturais. Local, depoimento, videoconferência, né? Com relação, isso aqui não muda muito, mas o artigo 454, parágrafo 2º e 3º, ele é muito interessante para o juiz, porque é a questão do depoimento prestado com prerrogativa de função, onde aquele que tem esta prerrogativa, ele marca a data para ser ouvido. Mas se ele não comparece, não marca essa data em um mês, agora devolve ao juiz a possibilidade de marcar. Não é? Infelizmente não completou, porque o juiz não pode impor condução coercitiva, não tem previsão para isso. Não é? Mas pelo menos acaba aquele negócio. Você manda o ofício para marcar a data, e o sujeito não marca, não é? E fica, não vai. Os mais espertos marcam, para depois que encerra o mandado. Né? Então ele vai terminar no final do ano que vem, ele marca para daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Daí o outro problema, porque daí como é que o juiz faz para resolver? Né? Hoje não tem norma a respeito. Muito bem, e no futuro também não haverá. Quanto à intimação, aí muda bastante, lá no 455. Vocês estão vendo que pontualmente tem coisa que eu estou pulando, né? Pontualmente tem bastante coisa, né? Então ele fala aqui na parte de provas. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha. Informar ou intimar é diferente. Qual é a diferença? Se for intimação, aplica a condução coercitiva. Se não for intimação, se for informação, não tem condução coercitiva. Isso nós tiramos lá do parágrafo 5º, que fala: a testemunha que intimada, na forma do 1 e do 4, deixar de comparecer, sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Ele não fala na informada, só na intimada. Não é? Então, há uma diferença, porém, foi atribuído ao advogado. Fiquem tranquilos, porque o parágrafo 4º fala que a intimação será feita pela via judicial quando? 3. Figurar no rol de testemunha servidor público militar, hipótese que o juiz registrará. Não é esse aqui, é o 4º. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Não é? Ufa, né? Solucionou o problema. Né? Solucionou, né? Mas o fato é o seguinte: há muito tempo já devia ser assim. Há muito tempo. São Paulo, a Corregedoria baixou um provimento que os advogados que quisessem fazer dessa forma poderiam fazer. Ninguém fez. Reclamar, todo mundo reclama. Mas na hora que tem que fazer, ninguém faz. Não é? Quando eu era estagiário, eu ainda me lembro disso, hein? Vocês veem que a minha memória é boa. Não é? Quando eu era estagiário, eu fui estagiário no CREA. Trabalhava no departamento jurídico do CREA. Na época, em São Paulo, nós tínhamos um prédio da Justiça Federal com 12 varas cíveis e 6 varas criminais. Não andava nada. Não andava. Nada andava. E eu tinha muitas execuções fiscais e outros processos que a gente tinha que cuidar, era dividido, né?
Depois de uns 6 meses, mais ou menos, que eu estava lá, porque ia toda semana ver os processos, né? Na época pegava as fichinhas, ia, não existia internet, não tinha nada disso, né? Então ia, subia no último andar e ia descendo, né? Passou um tempo, o diretor do departamento jurídico me chamou. Daí eu falei, agora vai, né? Dancei, né? Será que eu fiz? Eu não lembro de ter feito nada, né? A casa caiu, né? Será que eu fiz? Não lembro de ter feito nada de errado. Ah, pois não, doutor, pois não. Falei, olha, eu te chamei aqui porque nós estamos com uma curiosidade. Pois não. Os seus processos estão andando. Os processos que você é estagiário, porque a gente trabalhava com vários advogados, né? Os advogados estão falando que só trabalham em processos seus. O que está acontecendo, né? Eu falei, olha, isso é o seguinte, eu comecei a trabalhar, então eu subia lá no último andar, descia, não tinha processo nenhum, é tudo esperando isso, esperando aquilo, esperando para datilografia de mandado de citação, era o que mais tinha e tal. E eu ia toda semana. Passou aí uns 2 meses, mais ou menos, eu fiquei amigo do pessoal, né? Você vai, você conhece, fala uma coisinha, tal, não sei o que, e acaba, né? Daí um belo dia eu virei para um e falei assim, olha, ele me falou assim, esse aqui, esse bolinho aqui, está esperando para datilografar mandado de citação. Está com falta de funcionário e tal, não sei o quê, né? Eu posso datilografar? Ele falou, não sei, preciso perguntar para o diretor. Daí foi perguntar para o diretor falou, não, pode, se ele usar aquela máquina ali, ó, naquele lugar ali, pode. Então eu ia, entrava no cartório, pegava os meus processos e eu datilografava o mandado, entregava pronto, o escrevente conferia e assinava, né? Daí espalhou isso da 15ª vara para a 14ª. Da 14ª falou para o funcionário da 12ª, e assim foi indo. Conclusão, eu ficava o dia inteiro lá, né? Ficava o dia inteiro, né? Mas meus processos começaram a andar, não é? E o judiciário, nós sabemos, está assoberbado, como vocês estão também. Nós não temos funcionário, não é? Não existe, o volume, a estrutura é absolutamente deficitária para o volume de processo. E vai fazer diferença para nós, enquanto para o advogado não vai fazer. Como arquivo de processo não deveria existir. Foi outra sugestão também que não passou no Código Novo. Terminou o processo, entrega o processo para a parte. 3 meses para quem quiser tirar cópia. Se não tiver valor histórico, entrega o processo para a parte, acabou, e fica só o livro de sentença. Nós gastamos milhões, milhões e milhões com arquivo de processo. Para traça e rato fica comendo. Agora, se eu sou parte, que eu tenha litigado muito na minha vida, eu já tive 20 processos, eu guardo num espacinho assim do armário. Né? Não se justifica. Não é? É que agora com o processo eletrônico, esse problema, pelo menos, será resolvido. Né? E com o tempo, daqui a uns 20 anos, mais ou menos, podemos eliminar todos os processos, creio eu, né? Acredito eu que vai poder ser eliminado tudo. Então, agora passa a ser responsabilidade do advogado fazer esta intimação. Não se aplica à defensoria, fala o parágrafo 4º, tem outras hipóteses, né? For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º, sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte, figurar no rol testemunha civil público militar, e depois, no 4º, a testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. Então, ele me dá aqui as hipóteses em que quem fará é o juízo. Afora isso, a intimação vai ser feita como o judiciário faz, carta com aviso de recebimento, mas pelo advogado à parte. Se não fizer, parágrafo 3º do artigo 455, a inércia na realização da intimação que se refere ao parágrafo 1º importa a desistência da inquirição da testemunha. Parágrafo 1º, a intimação deverá ser realizada por carta de aviso de recebimento, cumprindo o advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, dias úteis,
cópia da correspondência da intimação e do comprovante do recebimento. Não é? Quer dizer, não atinge a defensoria mais ou menos. Quer dizer, vocês vão ter que verificar isso para ver se a testemunha ali não precluiu a oitiva da testemunha da parte contrária. Né? Então, nós vamos ter que conhecer bem esse sistema e fazer essa verificação, e tem este prazo para a juntada no processo. A colheita do depoimento do 459 também muda bastante. Cai, né, o princípio da imediatidade. Não é mais o juiz que faz a pergunta para a parte depois, ou o advogado faz a pergunta para o juiz pergunta para a parte e depois ele... Agora pode ser feita, como acontece já no crime, né, a inquirição direta. Há um parágrafo aqui, o parágrafo 1º, que fala que o juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Então, ele pode ouvir tanto antes quanto depois. Mas a parte pode perguntar diretamente, e o juiz, então, deve ficar atento, né? Eu tenho um pouco de medo disso aí, viu? Tenho um pouco de medo, porque eu há muito tempo não trabalho numa vara criminal, não sei bem a dinâmica, não é? Mas talvez funcione bem, não sei dizer porque não tenho essa experiência, né? No cível, essa inquirição direta, talvez ela acabe trazendo alguns problemas. Eu tenho medo do juiz que vai ficar lendo o jornal enquanto as partes estão lá bombardeando a testemunha, né? Eu sei que isso não acontece no Brasil, né? Mas vamos pensar que nós estamos na Noruega, por exemplo, né? Lá acontece muito isso, né? O juiz fica jogando no ultrabook dele lá e fica jogando um joguinho lá enquanto o advogado está lá na testemunha, né? Eu tenho um pouco de receio disso, né? De qualquer forma, a gente deve pensar no juiz ideal, né? Que é aquele que vai ficar prestando atenção, que é aquele que vai conduzir adequadamente, exercer o poder de polícia de audiência, que ainda cabe ao magistrado, não é? Dentro dessa perspectiva, se ele pode ouvir antes ou depois, se ele colhe o depoimento antes e depois abre para perguntas, talvez não tenha tanta... Talvez seja uma preocupação minha, mas talvez não tenha tanta diferença daquilo que acontece atualmente, não é? Vamos ver, tempo aqui vai dizer. E, para entrar já na parte de finalizar, porque a prudência me diz que eu devo terminar, e o meu estômago também, que já está começando a roncar, não é? Eu vou falar um pouco dos outros meios de prova, principalmente da prova pericial. Na prova pericial, nós tivemos também mudanças profundas, não é? Com relação a perito, o artigo, nós sabemos que o perito tanto pode ser pessoa física quanto pessoa jurídica, mas agora a lei positiva isso para pessoa jurídica. No 156, não é? Vem prevista a possibilidade do perito pessoa jurídica. Sendo perito pessoa jurídica, fala o 156, parágrafo 4º, que ele deve indicar os dados dos sócios dirigentes da empresa. Isso para que, eventualmente, eu possa, né, arguir a suspeição da pessoa jurídica. Porque o sócio dirigente, por exemplo, é marido de uma das partes. Nessa hipótese, por exemplo, eu posso arguir o impedimento da empresa para realizar a perícia. A grande novidade é o seguinte, 156, parágrafo 2º, 157, parágrafo 2º. Nós teremos duas listas de perício. Cadastro geral de peritos, que deve ser feita pelo tribunal. No caso do Tribunal de São Paulo ainda, nós não fizemos nada, né? Infelizmente, né? Até agora não tem ainda, e mais 6 meses vai entrar, né, a sistemática. Então, eu tenho que ter um quadro geral de peritos de todas as áreas, público, chamada pública, se inscreve, não é? Indicação de órgãos que tratam daquela determinada especialidade, e ali eu vou fazer uma lista e que será avaliada periodicamente, não é? Será reavaliada a inserção no nome da lista. Então, vou ter um listão, quadro geral dos peritos.
Além disso, eu tenho que ter na vara também, que é o que fala o artigo 157, parágrafo 2º. Então, o que o juiz vai fazer? Pronto esse quadro geral de peritos, ele vai procurar nesse quadro geral aqueles peritos que são de sua confiança. E daí, sim, ele vai ter a listagem na vara. Vai precisar obedecer tanto um quanto o outro. E na vara vai ter que obedecer a um critério de distribuição razoavelmente equitativa. Não é? Eu sempre fiz isso, eu tenho uma tabela, trabalho com poucos peritos, né? E dentro dessa tabela, eu e minha colega, né? Porque são 2 juízes por vara, dentro dessa tabela nós vamos fazendo uma distribuição. Às vezes, né, tem algum caso específico, falam, esse aqui vai para a doutora, porque a doutora mora lá, naquela região. É mais fácil ela fazer, tem menos custo, vai fazer mais rápido e tal. Essa aqui mora na outra região, então tem essa distribuição, mas a gente sempre procura equilibrar, né? Também, da mesma maneira, este perito terá que apresentar proposta de honorários. É o 465, parágrafo 2º. Parágrafo 3º fala como vai se processar, e o juiz pode adiantar até 50%. Aqui, mais uma vez, o Código perdeu uma fabulosa oportunidade de resolver um problema grave, que é a perícia em caso de justiça gratuita. Não é? O ideal, na minha concepção, seria que nós tivéssemos lá um valor, sei lá, 1% do valor das custas, é muito, 1%, né? Mas um percentual do valor das custas para um fundo para remuneração de peritos. Isso me parece que seria o ideal, né? No Estado de São Paulo isso não existe, não sei se em outras unidades isso existe, né? Mas isso seria o ideal, porque tanto para nós, juízes, para os advogados, os defensores, quanto para o próprio perito, pelo menos no Estado de São Paulo, o sistema da perícia de justiça gratuita é horrível. Horrível. Você pega o profissional, paga uma porcaria para ele, ele finge que faz o laudo e entrega. É mais ou menos isso que acontece. Não sei se aqui funciona assim ou não, minha experiência é essa, né? Então, o ideal é que nós tivéssemos um fundo, né, e que esse fundo viesse a remunerar condignamente o perito, né? Então, nós perdemos uma grande oportunidade de resolver esse problema. Uma grande oportunidade, né? Talvez mais para frente fique resolvido. E é simples, né? É um percentualzinho lá, pequenininho, um fundo, quem pode gerir a própria defensoria, né? E pronto, faz o pagamento. Ou se não, o fundo, o próprio juiz da vara, tira do fundo e manda, fixa o honorário, manda pagar aquele valor. Não é? De qualquer maneira, quem sabe para o futuro, não é? Várias são as espécies de perícia. Então, nós temos a perícia comum que nós conhecemos, não é? Nós temos uma espécie que agora está sendo cada vez mais ouvida, não vem previsto especificamente, o processamento todo é o mesmo, né? Que é a perícia científica. O professor Picot, que é catalão, ele faz uma distinção muito interessante entre a perícia de opinião e a perícia científica. E é algo que nós precisamos estudar com maior profundidade, ou estender, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque a perícia científica, em meu sentir, ela se aproxima muito da prova legal. Aquela prova que eu disse para os senhores agora há pouco, não é? Só prova propriedade mediante. A perícia científica se aproxima muito da prova legal. Significa o seguinte, quando eu tiver um exame de DNA positivo, como que o juiz vai decidir contra esse exame do DNA, dizendo que o fulano não é pai do ciclano? Qual é a liberdade que o juiz tem para interpretação ou para não aplicar a conclusão obtida numa prova científica? Será que eu tenho a lei dizendo que em certas situações, por força de lei, só se prova assim,
E será que eu tenho, ou será que eu poderia desenvolver a ideia que, por força da natureza de certos tipos de prova, ele produz a mesma eficácia do que a prova legal? O exame de DNA é o exemplo clássico, não é? Também está em aberto, é uma coisa que a doutrina, salvo o melhor juiz, ainda não estudou com maior profundidade e vai ter que estudar, né, na medida em que cada vez mais nós temos um avanço aí nesse aspecto científico da produção da prova. Depois nós temos no 464, parágrafos 2º e 4º, uma perícia simplificada ou prova técnica simplificada. Então, fala o 464, parágrafo 2º. De ofício a requerimento, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. O que é? Fala o parágrafo 3º. Consistirá apenas na inquirição de especialista sobre o ponto controvertido da causa que demanda especial conhecimento científico ou técnico. Então, o juiz vai chamar um especialista e vai ouvir este especialista sobre aquele ponto. Não é? Talvez a gente nem fosse o caso de considerar como prova pericial, porque ele fala em substituição à perícia. Se é substituição à perícia, é porque não há perícia. Mas não é bem assim, né? É uma perícia, eu fiz uma palestra no IBAP, Instituto Brasileiro de Perícias, coisa de uns 2 meses, né? Eles estão com o cabelo em pé por conta dessa história aqui, né? Porque daí o juiz fala, não, mas é mais simples, só vou ouvir em audiência. Mas não é isso. Porque ele pode, fala o parágrafo seguinte, que é o 4º, utilizado todos os meios, né, para demonstração do fato. Ele vai ter que estudar o processo do mesmo jeito, ele vai ter que fazer o mesmo estudo, só não vai ter laudo. Em vez de apresentar o laudo, ele vai falar em audiência sobre aquilo. Não é? Então, o problema deles, estão de cabelo em pé, é o seguinte, e os honorários? Porque daí vai se achar que é mais simples aqui e vai pagar um valor menor do que quando apresenta o laudo. Não é? De qualquer forma, há a possibilidade dessa perícia, né? Outra forma de perícia, 471, a gente pode chamar, não sei se seria o correto ou não, eu estou denominando assim, em perícia consensual. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicado mediante requerimento, desde que, e vem me dar aqui as situações. Então, a escolha, né, faz parte aí da ideia do pacotão relativo ao negócio processual, a possibilidade de eu escolher o perito e indicar diretamente. Há várias questões aqui a respeito, não é? O juiz pode não ouvir esse perito indicado pelas partes? Ele fala, não, esse cara já fez uma perícia aí, quando ele fez uma lambança. Esse perito eu não quero. As partes falam que mas nós queremos. E daí? Ele pode recusar, falar, não vou nomear este? Não é? Dúvidas que vão surgir, né? Se ele nomear, nada impede que depois ele determine a realização de uma segunda perícia, desde que ele fundamente o porquê aquele laudo não seria adequado. Depois nós temos aqui a perícia extrajudicial ou perícia prévia do 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem sobre questões de fato pareceres técnicos ou documento elucidativo que considerar suficientes. Eu trago de plano para o juiz já aquela determinada prova técnica. Ele acredita que é suficiente, dispensa a produção de prova pericial. Depois nós temos aqui, para fechar, a perícia complexa do 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, aqui, não é? Às vezes, há necessidade de mais de um perito, eles trabalham em conjunto. Com relação à produção desta prova, o 465 fala aí da nomeação e da fixação. 472, o juiz deve fixar quesitos judiciais. Já deve desde hoje, né? Mas agora a lei é mais enfática ainda a esse respeito.
Se o juiz determina qual é a prova, ele deve indicar as diretrizes para essa prova. Ele faz isso mediante a fixação desses quesitos judiciais. Deixa eu ver o que mais de importante que tem aqui para eu fechar. Tem muito mais coisa, mas vou escolher apenas um ponto aqui, porque a questão do meu estômago roncar está ficando cada vez pior, sabe? Então, vou optar aqui. Não é? Comunicação do perito, 466, parágrafo 2º. O perito deve comprovar nos autos que comunicou às partes a relação das diligências 5 dias antes da sua ocorrência. E acaba também, né, além desta obrigação, a possibilidade infinita de quesitos suplementares. Porque agora os quesitos suplementares devem ser apresentados, aqui na forma do 469, durante as diligências. As partes são intimadas, participam da diligência, enquanto está sendo feita, elas oferecem quesitos complementares. Se este artigo me traz prazo para o oferecimento de quesitos, ou momento, melhor dizendo, para o oferecimento de quesitos suplementares, significa dizer que fora deste momento, precluiu o direito da parte ofertar quesitos suplementares. Então, nós temos que prestar bastante atenção nesta questão para, eventualmente, não ter algo que não fique acobertado pela perícia. Isso não implica dizer que o perito não possa comparecer em audiência, vai comparecer, se for o caso, para prestar esclarecimentos. Isso que nunca acontecia, talvez por conta desta hipótese aqui, agora passe a acontecer mais. Muito bem, era isso mais ou menos que eu tinha que trazer aos senhores aqui, não é verdade? Perdão aí por alguns pontos que eu tive que passar muito rápido por cima deles, né? É bastante extensa a temática, não é? Mas me parece aí que aquelas alterações mais relevantes ficaram consignadas aqui. Mais uma vez, eu agradeço a todos, em especial a colega Ellen, através de quem me foi feito esse convite, e me coloco à disposição de todos os senhores. Muito obrigado. Viu? Doutor Olavo, nós que agradecemos, né? Eu estou até de olho nas anotações da doutora Eden, porque as minhas folhas acabaram aqui. Tenho certeza que os colegas aproveitaram bastante, né? Nós tivemos aí quase 3 horas, né, de aula, né? E devido ao adiantar da hora, né, e o voo com hora contada, nós não vamos ter tempo para fazer as perguntas, mas como o doutor Olavo já colocou à disposição, né, nós vamos convidá-lo novamente, quem sabe, a gente... sim, sim, já que ele possibilitou essa... Vocês podem encaminhar para o e-mail da Coordenadoria de Capacitação, que a gente envia para o e-mail do professor. Bom, é só informar que o doutor deixou alguns exemplares do curso dele aqui na recepção, e com preço diferenciado, se os colegas tiverem interesse, inclusive vão ficar os outros dias aí do congresso. No mais, agradecer a presença de todos, Claro. Me permitem o gancho, se vocês estiverem em São Paulo, no final do mês que vem vai ser lançado o volume 2. O volume 1 é a parte geral. O volume 2, não está marcado a data ainda, mas é a última semana do mês agora de outubro, né? Vai trazer processo de conhecimento, né, que engloba toda essa parte de provas que eu falei agora, procedimentos especiais, toda essa estrutura. E o volume 3 deve sair em fevereiro, porque não pode lançar tudo junto, porque um concorre com o outro, segundo o editor, né? Então tem que lançar um em cada semestre, né? Então o volume 3, que vai ser execução e recursos, deve sair em fevereiro. Mas quem estiver em São Paulo, eu vou mandar o convite depois, se quiser divulgar pela escola, já está convidado, né? Cheguei cedo apenas, porque normalmente, eu não sei dizer o porquê, os livros sobram bastante, mas o vinho acaba cedo, né? É isso, gente. Muito obrigada. E às 14 horas a gente retorna, tá? E contamos aí com a presença de todos, né? Obrigada.